Agora o Jornal da Manhã abre espaço para um assunto que vai interessar aos empresários da região. É sobre como reaver o dinheiro de pagamento indevido de impostos. Quem vai explicar para a gente é o consultor tributário e advogado Eliezer Marinci. Bom dia, Eliezer. Bom dia. Bem-vindo ao Jornal da Manhã. Obrigado, agradeço a oportunidade. Como é que o empresário pode saber se ele pagou algum imposto a mais? É uma pergunta interessante e hoje em dia está assim na moda essa questão de recuperação de impostos, revisão de impostos, porque os empresários, você bem falou, pode ter uma boa notícia que é reaver impostos, dinheiros de impostos pagos a mais na Receita. Para isso ele tem que contratar uma empresa da sua confiança para fazer a análise dos últimos 5 anos para verificar se ele pagou imposto chamado indevido ou a maior. E como solicitar esse reembolso? Na verdade, é um pouco complexo, porque no Brasil nós temos uma vasta legislação tributária. Além da legislação tributária, você tem as chamadas SRFs da Receita Federal, que dificultam, mais normativos, que dificultam o empresário fazer isso. Então, a maneira mais correta dele procurar junto à Receita Federal é ter uma empresa de auditoria, uma empresa de consultoria da sua confiança, um advogado da sua confiança, um consultor da sua confiança, e esse consultor capacitado a fazer essa revisão de impostos, ele sim vai saber passar para o empresário o que o empresário precisa levar à Receita Federal. Mas, diante de tudo, são os comprovantes que ele pagou de imposto nos últimos 5 anos. Agora, existe um prazo para poder solicitar o reembolso desse imposto? Existe Você falou um prazo. dos últimos 5 anos, é isso mesmo? Isso. Existe um prazo que a Receita Federal exige, que esse prazo vem por analogia, que são os últimos 5 anos que se pagou. Então, para o empresário entender um pouco, você vem falar de decadência, ou seja, você tem 5 anos sobre o direito de alguma coisa. Então, a Receita Federal, de forma análoga, coloca que o empresário pode recuperar somente os últimos 5 anos. Mas, mesmo assim, uma excelente notícia. É verdade. Agora, há um prazo. Qual que é o prazo para poder receber? O prazo de recebimento, ele não está diretamente ligado ao que você pediu de recuperação, mas depende do CNAE, do chamado da empresa, depende também dos impostos, então depende da morosidade da Receita Federal. Apesar da Receita Federal ser um órgão hoje super bem organizado, ele tem um prazo, mas o prazo máximo é 1 ano. Uhum. E agora, quais são os impostos mais comuns em que ocorre esse pagamento a mais? Os impostos mais comuns são justamente os federais. O IPI, que é o Imposto sobre Produção, você tem a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, você tem o PIS, o COFINS, o INSS patronal, que pode ser uma excelente notícia para o empresário, recuperar os impostos de INSS que ele pagou a mais. E é comum ocorrer isso? É muito comum. Na verdade, tem-se pesquisas de grandes empresas, porque essa recuperação, essa revisão de impostos sempre foram feitas pelas grandes empresas, por grandes empresas. Então, dentro dessas grandes empresas, sempre foi comum. Mas, diante da situação que o país está passou, ela está se tornando mais comum ainda. O empresário buscar os seus direitos. Tá certo. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Obrigado.